Olá, graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. E aqui estamos para trazermos uma reflexão na palavra. Nesta manhã quero meditar com os queridos irmãos sobre um assunto muito importante para nós. Quero meditar aqui com você nas Escrituras, no capítulo. Vamos ler no capítulo 2, versículo 5 e 6 de 1 Timóteo. Este assunto que eu vou falar fala de o tema Cristo, o verdadeiro mediador. Sei que quem estuda a Bíblia, quem já viu muito falar, quem já leu a palavra, quem já ouviu a pregação e a mensagem, tem visto muito sobre este assunto, que Cristo ele é o mediador. Mediador, o que é mediador? É como a lei. A lei, ela era como esse mediador. Ou seja, o sacerdote era o medianeiro. Primeiro foi Moisés, mas depois Deus constituiu o sacerdote como aquele intermediário que ficava levando as causas do povo para Deus. Mas chegando, como diz a palavra em Hebreus, chegando à plenitude dos tempos, veio Cristo como o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, né? Então aqui essa palavra diz: capítulo 2, verso 5 de 1 Timóteo, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui está esta palavra, né? Cristo como mediador, ele quem traria a remissão do povo. É através de Cristo que venha a reconciliação do povo com Deus. É o intermediário que o homem, como diz a palavra, se distanciou, pecou
contra Deus, mas como aquele povo era herdeiro de uma promessa, mas como essa promessa tinha sido quebrada, a aliança que Deus tinha feito com eles, para eles serem resgatados, tinha que vir esse mediador. E assim não só eles, desculpem, mas com todos que crescem, não é toda a humanidade. Não é toda a humanidade. Se der tempo eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma questão séria, porque algumas pessoas dizem que Cristo morreu e reconciliou o mundo com Deus. Mas se nós olharmos nas Escrituras, o mundo não foi destruído, a terra, né, o globo terra. Mas Deus, através de Cristo, reconciliou com ele o mundo. Veja só, Deus enviou Cristo como o verdadeiro mediador, como diz aqui a palavra, né? A palavra de Deus, palavra da Escritura, né? Porque, vou ler o 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Bom, o querer de Deus, que todos os homens se arrependessem. Mas, sabendo que isso não seria, então Deus separou para ele um povo e deu a oportunidade para que aquele que cresce nele também tivesse esse direito, que foi... Aí Deus tirou aquela separação, não fez mais acepção, que antes era só o pacto, a aliança, a promessa, era só dos judeus, ele também deu para os gregos. Em uma passagem que Paulo diz que não há judeu, nem grego, nem cítara, nem bárbaro, todos que crescem, alcançaria o perdão de Deus. Mas aí nós vamos ver na palavra de Deus. Como eu falei já a princípio, que diz aqui que Deus reconciliou em Cristo o mundo, será que ele reconciliou mesmo o mundo com Cristo? Porque aí alguém aí vê esta reconciliação nesse mundo. Mas quando falava mundo, falava de um mundo ecumênio, como foi lá o caso. No início, quando Cristo ele veio, ele reconciliou com ele que mundo? Os homens. Os homens. Lá em 1 de Coríntios, nós vê Paulo dizendo, não sabeis vós que hão de julgar o mundo, né, que os crentes iam de julgar o mundo, mas aí ele aponta quem era esse mundo que eles haviam de julgar. Aí ele mostra escribas, fariseus, doutores, todo esse povo.
ia ser julgado perante esse tribunal de Cristo, que foi na grande tribulação. Acredito que ali, né, as testemunhas estavam presentes, como lá diz em Hebreus, rodeado de uma nuvem de testemunha. E quem era as testemunhas? Todo justo. Porque alguém poderia dizer, mas é impossível alguém se salvar. Não, não era impossível. Porque quando os discípulos chegaram a questionar com Cristo e disseram que seria impossível alguém se salvar desse jeito, era impossível. Quando ele fala da parábola do jovem rico, ele diz que dificilmente entraria um rico no reino do céu. Então os discípulos disseram, desse jeito quem pode se salvar? O que é impossível ao homem é possível para Deus. Era possível, sim, o homem se salvar. Mas, como diz a palavra, aquele que crê. Cristo foi o mediador, e esse mediador trouxe essa condição para o homem. Uma condição muito simples, muito fácil, que era ele crer. Eles crêem. Os judeus que criam tinham seu perdão. Os que não creram tiveram que passar pelo juízo. E, infelizmente, que os futuristas, eles ainda apontam que esse juízo está para acontecer ainda. Mas o juízo era para pessoas vivas, que ia ver aquele juízo. E ele estava prometendo para aquela geração da sua época, e não para a geração futuras, né, como alega o sistema. Ele mostra como que o tempo congelou e aquela geração de Cristo permanece até hoje, esperando por esse juízo. Não, ele julgou e aquilo aconteceria naquela mesma geração. Então ali, o que nós podemos ver, né? Ele reconciliou consigo este mundo de homens, que, como eu já falei em outro vídeo, que Deus destruiu o mundo na era do dilúvio, mas o mundo, a Terra, o planeta não permaneceu mesmo. Qual foi o mundo que foi destruído? A criação, aquele povo antigo, como destruiu, né, no dilúvio. E na grande tribulação foi destruído também um mundo que era o povo daquela geração, mas não toda a humanidade. O mundo de Israel, onde Israel habitava ali, foi devastado. Houve uma devastação total ali. Não de destruição como mostra o filme, que a terra se abre, afunda tudo, destrói tudo, acaba tudo. Não foi isso. Mundo, aquele povo daquela época e daquele mundo dos pactos, das alianças que Deus tinha feito, seria destruído, chegaria o fim daquele mundo fundado por Deus, que ele fundou, ali onde ele fundou a aliança, aquela aliança da lei com eles. Mas eles quebraram essa aliança não só uma vez, várias vezes. Então aqui
mas ele reconciliou em Cristo a condição do homem para que ele tivesse novamente o direito dos céus. Então aqui a promessa era que quando esse mediador viesse, ele restauraria todas as coisas. Olha aí, quando eles quebraram a aliança, perderam vamos dizer, o acesso, o direito, uma aliança quebrada, uma promessa ameaçada, né? E ali já estavam rejeitados por Deus. Aquela aliança, aqueles pactos, já estava tudo em ruína. Mas ele veio para restaurar. Aí o povo espera que tudo aqui seja nesse mundo físico. Aí ele não envia João, que restaura. O que significa restaurar? Restauraria os pais, né? Os pais aos filhos, restauraria a condição dos filhos a Deus, dos pais, aquele povo que estavam em pecado. E agora João foi aquele que veio para colocar isso em ordem. Lá onde Cristo fala que João, quando viesse, que vinha tendo o nome de Elias, restauraria todas as coisas a Deus. O homem tinha deixado abandonado, perdido a comunhão, e João veio para restaurar o homem a Deus, preparar o caminho do Senhor. Não era isso que ele dizia? Endireitai as vossas veredas, vossos caminhos, e agora produzir frutos, obras dignas, porque eles só estavam praticando o mal. Mas Cristo, que veio como aquele que restauraria o homem a Deus, João veio como um proconsol, uma pessoa que vinha adiante, preparando o caminho. João não restauraria, ele preparou o caminho do povo para se encontrar com o Senhor. E Cristo foi a condição de reconciliação, como nós podemos ver adiante. Reconciliar-se, restaurar todas as coisas a Deus, como está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, que quando Pedro estava dando o seu discurso ali, veja como ele diz: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então tudo ia ser restaurado para Deus. Mas seria físico? Não. Para que esse povo tivesse direito a esse reino espiritual, esse reino de glória, primeiro eles tinham que ser novamente aqui na terra restaurados. E Deus, e através de Cristo, fosse tudo colocado em condição. Então aqui nós vemos, né? Da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, que faria uma aliança eterna, que não acabaria, que não passaria. E vemos ainda que Cristo, quando ele veio para restaurar essas coisas, ele veio e ele receberia o nome de Príncipe da Paz. Ele era o Príncipe da Paz, para restaurar. Agora, como assim? O homem, ele
na sua condição, ele estava como inimigo de Deus, afastado de Deus, não era mais amigo, e sim inimigo. Se tornou-se assim o homem. Desde que Adão pecou, o homem não perdeu a comunhão com Deus. O homem não era mais amigo de Deus, a não ser aquele que ele escolhesse como Abraão. Mas a condição do homem herdar o reino eterno tinha sido arruinada. E Cristo, ele veio como esse que faria a paz entre o homem e Deus. Aí, por isso que a Bíblia fala que ele era o príncipe da paz. É onde o povo entra aqui numa confusão e numa contradição. Que Cristo é o príncipe da paz, então, veja, não haveria mais guerra. Não haveria mais guerra se ele é o Senhor da guerra. E as pessoas não acreditam por ter havido guerra. E Cristo, quando veio, ele disse que trouxe o quê? Em umas palavras, ele era o príncipe da paz, mas em outras palavras diz que ele trouxe espada. Ele mesmo disse, não cuidei, eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Não está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 34 de Mateus, quando ele fala que essa paz que os homens não compreendem, que ele era o príncipe da paz, e quando adiante ele fala que não trouxe a paz, mas espada, aí não causa aí um conflito, uma confusão? Não cuideis, versículo 34, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Essa espada, essa divisão aqui, essa espada que divide, seria agora que quem seguisse ele pela fé e quisesse seguir ele, ia entrar em contradição com aqueles religiosos da época, da lei. Então quem tinha a lei não aceitava que alguém seguisse Cristo, que para eles tinha sido uma nova, novos mandamentos, novos conceitos religiosos. Então agora aquele povo que confessava que cria no Cristo, os da lei não aceitavam. O seguidor da lei não aceitava. Podia ser dentro da própria casa, seria dividido. Como o sistema hoje, eles imitam. Quando uma pessoa crê lá, que aceita Jesus, que eles pregam que tem que aceitar Jesus, aí dentro de casa as pessoas não se dão mais bem. De pronto, é isso aí. Mas isso aí, sempre a religião trabalha dentro da imitação desses propósitos aqui que a Bíblia fala. Mas não era isso. Era lá aos da lei. Era lá aos da lei. Agora, houve também essa inimizade para quem seguia os deuses que tinham as suas tradições. Isso entre os gregos, já não era entre os judeus, e sim entre os gregos, porque eles tinham seus costumes, seus rituais, e quando alguém abandonava aquelas imundícias, aquelas coisas ruins que praticava, agora ficava inimizado. Mas não era perseguido. Não era perseguido.
Ele não era perseguido tanto como os judeus perseguiram os crentes que criam em Cristo. Por isso que havia essa perseguição. Vou finalizar esse vídeo aqui. Eu ainda quero continuar esse assunto aqui, né? Nós vamos parar quando ele veio para restaurar, né? Restaurar todas as coisas. Nós não falamos no assunto todo, mas vamos fazer outro vídeo em breve, não vou demorar para fazer. Continuar esse assunto aqui, porque ainda tem algumas coisas que eu quero questionar nesse assunto aqui. Questionar. Eu não estou dizendo que sou dono da verdade e que tudo que eu disser aqui é prego batido e ponta virada, de forma nenhuma. Meu ponto de vista aqui na Escritura, que gosto muito de deixar só no que ela diz, né? Concordando a sua veracidade, que é a sua verdade, né? Isso que eu gosto. Por isso que meu canal é a Bíblia Sem Fermento. Eu sou José Silva, que fui presbítero da Assembleia de Deus, Pernambuco, e hoje estou rejeitado por eles, né? Não querem, praticamente fui expulso de dentro, porque criei que Cristo já voltou. E falei essa verdade, então eles me rejeitaram, que não pode falar a verdade. A humanidade tem que viver no engano, porque se quando fala a verdade, até eles mesmos querem ser contra. Eles são contra. É meio mundo de polêmica, porque os seus líderes fizeram a cabeça deles, tirando o assunto da Bíblia, que não aceite palavras de ninguém, e assim eles obedecem aos seus líderes. Prefere a mentira ou engano. Tirada da Bíblia. Toda enganação que os homens colocam na cabeça do povo é tirada da própria Escritura. Por isso que fica difícil das pessoas compreenderem e se desprender do engano. Que acha que está tudo ok, tudo certo. Mas não está. Cristo já cumpriu a sua palavra. Agora, na minha e na sua vida, vem as bênçãos. E que nós devemos procurar andar humildemente com Ele, guardar a sua palavra, adorar Ele, porque Ele é o Criador, né? Ele é o nosso Deus, Criador, Pai, eterno, que reina para sempre. Então, que Deus ajude, que Deus abençoe, graça e paz para todos meus queridos irmãos, meu amado aí, Cavaleiro da Graça, irmão Tony Vieira e família, Deus te ajude, meu irmão, graça e paz para todos. Amém.